Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e fortalece cada vez mais a nossa corrente do bem. Aqui é o professor Léo para mais uma aula, mais um encontro, nosso segundo encontro falando sobre poder, política e Estado. E hoje nós temos uma perguntinha básica para iniciar esse nosso encontro. Sem antes deixar de pedir para você compartilhar o nosso canal com toda a galera que você conhece, que vai prestar vestibular, sobretudo o Enem. Galerinha que está estudando nesse momento aí complicado de pandemia, estamos aqui fazendo o nosso melhor para que você também consiga fazer o seu melhor e obter o seu objetivo, que é a aprovação no vestibular. Beleza? Demorou? Vamos lá então. Vamos falar de poder e eu quero fazer uma pergunta para você. Seria o Big Brother uma forma de poder? Essa pergunta será respondida ao final do vídeo. Não vá embora, não mude de canal, não saia daí, aproveita esse tempinho, pega lá o seu caderno, pega o seu bloquinho para você fazer umas anotações aqui legais e seguir com a gente. E aqui nós temos imagem do símbolo do BBB, que eu sei que você assiste, mesmo que você diga que não. Temos aqui o nosso grande Michel Foucault, grande filósofo do século XX, que vai ser uma das bases da nossa aula de hoje. Ele nasceu em 1926, morreu em 1984. Temos aqui o Jeremy Bentham, grande filósofo do século XVIII, também utilitarista. Temos aqui uma capa do livro 1984, do George Orwell, que é a leitura obrigatória. Se você nunca leu esse livro, leia assim que terminar esse vídeo, procure para você ler. E aqui nós temos a imagem do panóptico, tá bom? Essa aula, onde ela está nas suas competências e habilidades do Enem, é muito importante, galera, que você sempre esteja com a matriz de referência do Enem em mãos ou por perto, para ver onde o seu estudo está substanciado ali na matriz. Aqui nós temos a competência que fala de poder em ciências humanas, a competência de área 2. Olha aqui. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Beleza? Mas, especificamente, aqui na sua competência, na sua habilidade, número 9, comparar o significado geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou global. Tá bom? E a 8 também, analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populares e enfrentamento dos problemas de ordem econômica e social. Então, as relações de poder estão dentro da competência de área 2, das habilidades H6, 7, 8, 9 e 10. Tranquilo? Vamos lá. Mas, dando continuidade, vamos ver o que é poder para Michel Foucault e, principalmente, a diferença entre a visão que ele tinha de poder, que é a visão que se acabou se tornando clássica no século XX, e a visão de Max Weber que nós vimos no nosso encontro passado. Max Weber tem uma visão clássica que atribui muito poder, que atrela muito a noção de poder à concepção do Estado. Como o Estado é aquele que tem um monopólio legítimo do uso do poder. Eu lembro que eu falei isso para vocês. Se vocês não se lembram, dê uma olhadinha lá na aula passada. Foucault já vai enxergar o poder de uma forma diferenciada. Ele chegou a dizer que, para ele, o poder não é uma atribuição exclusiva do Estado, mas o poder é algo que está em toda parte, que se produz a todo instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda a relação entre um ponto e outro. A sociedade desenvolve a instrução e o controle dos indivíduos. É o reino da norma que se instaura. E aí ele faz toda uma diferenciação entre até o século XVIII e a partir do século XIX e do século XX. Ele vai dizer que o poder vai sofrendo modificações. Antes, o poder estava muito atrelado à figura do Estado, à figura do soberano. E do século XIX para cá,
ele passa para as relações passam a ser múltiplas, a ser multifacetadas. Nós estamos ligados, cercados de relações de poder por todos os lados. E essas relações, esse estudo que ele fez, está contido preferencialmente em duas obras, que seria A Microfísica do Poder, que ele escreveu em 1979, e Vigiar e Punir, né? 2 livros clássicos aí dentro do quadro das ciências humanas. Tranquilo? Então vamos ver aqui a visão acerca das sociedades modernas, que apresentaram o quê? Uma nova organização do poder. Porque agora ele está em toda parte. Não porque ele englobe tudo, mas porque ele provém de todos os lugares. Ou seja, você tem relações de poder na sua casa, na escola, no seu trabalho, e ele vai dizer o papel super importante que essas instituições sociais. Vamos ter uma aula para falar exclusivamente sobre as instituições sociais. Mas ele vai dizer que a escola, o manicômio, a prisão, a fábrica são instituições modernas que racionalizaram o uso do poder. Para quê? Para adestrar os corpos. O que significa adestrar os corpos? Para tornar os corpos mais dóceis. São novas formas de controle. Essas instituições acabam instituindo, por meio de uma nova razão, uma racionalização, novas formas de poder e as relações de poder. Sacou o que eu quis dizer? Não acontece todo dia, mas de vez em quando é dominado pela poesia. Nessa organização, o poder não se concentra apenas onde? No poder político, que seria o que ele chamava de macropoder. Mas agora não. Agora o poder se fragmentou em micros poderes. E quando você divide, quando você faz essa fragmentação, o poder se torna muito mais eficaz nesse controle das pessoas, que é o que explicita essa imagem aqui. A igreja, trabalho, família, Estado, faz o quê? Torna a escola, torna os corpos mais dóceis e aptos para a dominação. Sacou a parada? E aí ele fala também sobre o biopoder, que está ligado à biopolítica. Sobre a biopolítica, especificamente, nós vamos falar desse conceito na nossa aula seguinte, que acredito que já é sobre política. Mas aqui ele vai dizer o quê? O que a gente tem que saber no momento? Esse é um conceito que pode ser utilizado em algumas redações. Gente, sempre tenham em mente, as ciências humanas é o que vai te ajudar a chegar o mais próximo possível do 1000 na redação, com conceitos, com citações, com alusões, beleza? Então ele vai dizer que o que é o biopoder? É o poder que esse novo Estado moderno, né, do século XIX para o século XX, que se valendo de uma biopolítica, ou seja, se valendo de um conjunto de estatutos, de normas, de pesquisas, de índices, se dirige a quê? Às massas e ao conjunto da população, ao seu habitat, com dados sobre natalidade, longevidade, mortalidade. Tá? Nós somos medidos e controlados o tempo inteiro por meio de novos dispositivos, como censos e estatísticas. As políticas de natalidade, de higiene, a política pública, o uso de preservativos, vacinação, matrícula dos filhos da escola. Ou seja, nessas medidas, nessas prerrogativas que o poder público acaba tomando, a gente acaba sentindo os efeitos do biopoder. Ele diz também que o biopoder ele pode ser tido também como poder sobre a vida, sobre a forma de vida, sobre a qualidade de vida. Porque nesse momento, os estados modernos acabam decidindo quem vai viver, quem vai morrer. Tá? Então é uma parada muito importante. Vamos aprofundar esses conceitos quando falarmos de biopolítica, mas o biopoder é muito interessante, inclusive para a gente, estamos vivendo um contexto de pandemia, né? Então a gente precisa compreender como algumas ações são direcionadas, determinados grupos são mais atingidos que os outros, e
está tudo dentro desse contexto, dessa discussão que Foucault estabeleceu acerca do biopoder e da biopolítica. Outro conceito de hoje, e aqui vai chegando mais perto da resposta daquela nossa pergunta inicial, que você se lembra muito bem, se o Big Brother é uma forma de poder, aqui nós temos o panóptico. O panóptico é um conceito do Jeremy Bentham, um filósofo utilitarista lá do século XVIII, que o Foucault pegou esse conceito e trouxe para o âmbito da modernidade para mostrar como nós somos vigiados o tempo inteiro. Basicamente, o panóptico seria o ato de vigiar sem ser percebido. Você não sabe exatamente o momento no qual você está sendo vigiado, e essa sua percepção, você acaba fazendo algo em função disso. Mas primeiro teve a estrutura. Essa é a estrutura. Ele descreve a estrutura no capítulo 14 da Microfísica do Poder, que é um capítulo chamado O Olho do Poder. E ele descreve mais ou menos assim: trata-se de uma construção periférica, como vocês podem ver aqui, em forma de anel, com uma torre de vigilância no seu centro. O edifício é dividido em celas. Estão aqui as celas. Cada qual possuindo 2 janelas, uma para o exterior, por onde entra a luz, e uma para o interior, de frente para a torre central. A torre central, por sua vez, possui janelas que permitem olhar através das janelas interiores das próprias celas. Sendo assim, basta situar o vigilante na torre central para assegurar a vigilância daqueles que estão presos na cela. O jogo de luminosidade que emana das janelas que dão para o exterior das celas permite que o vigilante veja sem ser visto. Ou seja, você acaba induzindo as pessoas que estão dentro dessa estrutura a agir segundo um medo de estarem sendo vigiados e da impossibilidade de ter certeza disso. E o que você consegue com isso? Você consegue tornar aqueles corpos dóceis. Inicialmente, o panóptico foi utilizado em manicômios. Foucault foi um grande estudioso da loucura, e você tinha que até o século XVIII, a loucura, os internos de instituições como manicômios eram muito maltratados, eram maus tratos excessivos e tal, e esse controle era muito grande. Então, chega a nossa grande pergunta do dia, primeira, será que o Big Brother é uma forma de poder? O Big Brother, esse programa que surge na TV holandesa, se não me engano, em 1995, 94, por aí, ele foi inspirado no Grande Irmão que está dentro da obra de George Orwell, 1984. Não vou falar muito sobre ele para não dar spoiler do livro para quem não leu, mas é esse mesmo esquema de que nas sociedades modernas você é vigiado o tempo inteiro e não sabe exatamente o momento em que está sendo vigiado, como acontece com os participantes lá do reality show que você assiste tantas vezes. Então, o Big Brother original está dentro do livro de George Orwell. O programa acabou se apropriando e George Orwell criou esse Big Brother dentro do livro, inspirado no panóptico. Está vendo como é que está tudo junto, está tudo misturado? Michel Foucault, Jeremy Bentham, Big Brother, George Orwell. Aqui nós temos a imagem, que foi tirada do livro. E aqui nós temos uma imagem, mais uma dica também para vocês, que é a imagem do livro e do filme, na Laranja Mecânica, onde tem uma cena de vigilância envolvendo o personagem principal do livro, que é o Alex. Recomendo que vocês assistam também. E para a gente treinar um pouquinho, vamos ver uma questão do Enem, onde apareceu o panóptico. Essa foi uma questão do Enem 2013. Tá aí o testículo, Primeiro você tem que ler o texto, obviamente. O edifício é circular.
Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-lo, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida, os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha, o nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito. Jeremy Bentham, o Panóptico. Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder de disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos. Você sabe que na sua prova do Enem você terá mais ou menos 2 minutos e 33 segundos para a resolução de cada questão. Então você sabe que você tem uma correta, 4 incorretas. O mais lógico é você eliminar primeiro que você tem certeza que está errado para ficar em dúvida entre 2 alternativas e assim chegar à sua resposta correta. Você vai ler, você vai resolver e no próximo encontro nós vamos trazer a resposta correta. Um grande abraço para vocês, ótimo estudo, fiquem em casa, se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam e um grande abraço virtual do professor Léo e da Central do Enem. Até o próximo vídeo!